tarde a todos. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de todas as nossas horas. Era uma tarde ensolarada, como a tarde que passamos agora. O local, bem diferente. Às margens do lago de Cafarnaum, Felipe, o velho pescador, seguidor do mestre, estava à beira do lago, questionando-se mais uma vez. Era comum que Felipe tivesse esses momentos de reflexão. Naquele momento, uma brisa leve soprava do lago, amenizando o calor. Mas os raios solares invadiam seu corpo, dando-lhe energia, vontade, fé e esperança em dias melhores. A vegetação toda viva, em flor, também permitia que a sua visão daquele ambiente pudesse ser uma visão de equilíbrio com a natureza. Mas, toda vez que isso acontecia, Felipe deparava-se com um questionamento muito profundo que tinha. Tinha certeza absoluta de que o Mestre Jesus era o emissário divino e que a boa nova era a mensagem esperada, cantada em verso e prosa há tanto tempo pelos profetas. Disso não tinha dúvidas. O detalhe é que Felipe sentia que quando ele tentava colocar a mensagem em forma de atitude na sua vida, ele conseguia, alguns momentos que conseguia cumprir e em outros momentos que não conseguia. E isso o deixava muito aflito. Mais do que isso, tinha um conflito profundo entre aquilo que ele tinha certeza que deveria procurar fazer e o que conseguia fazer no dia a dia. Era muito comum que ele dissesse, nos momentos em que estivesse com o Mestre: Senhor, será que não seria melhor diminuir a visão de um mundo perfeito, como a Boa Nova nos traz, e entregar aos homens gradativamente, de acordo com aquilo que eles tinham condição de absorver, visões em etapas desse mundo maior? Felipe pensava de que se fosse entregue ao ser humano da época, e por que não dizer de hoje, menos informações da perfeição do mundo de Deus, as pessoas conseguiriam realizar as atividades mais fáceis e depois iriam buscar as outras mais difíceis. Tinha a ideia muito clara de que, como aquele sol que ali naquele momento iluminava o seu corpo, a sua mente, os seus pensamentos, a boa nova de Jesus era uma luz muito grande para as pessoas que a estavam recebendo. Não era difícil dele enveredar por uma linha de raciocínio e conversar com o Mestre sobre esse tema. Geralmente, o Mestre Jesus, quando questionado a esse respeito, resolvia na sua tranquilidade, mansuetude, compreensão, dizer: Felipe, não te deixes subjugar por semelhantes pensamentos. É indispensável instituir padrões superiores com a revelação dos altos, inspirando os viajores da vida e estimulando-os quanto for necessário a perseguir a melhora íntima. Se não descerramos a beleza do píncaro, como educar o espírito que rasteja no pântano? Não menosprezes impensadamente a claridade que refulge a lei.
Ora, essa mensagem de Jesus, no sentido de dizer a Felipe, e que hoje usamos para a reflexão da tarde, ainda está presente muitas vezes conosco. Quando utilizamos, através da leitura, do estudo dos evangelhos, uma expressão citada por Jesus e dizemos da dificuldade de se conseguir fazer isso, nós normalmente utilizamos, mas Jesus fazia porque era Ele. Ele é um Espírito perfeito. É o Espírito mais evoluído que já esteve sobre a face da terra. É, no dizer da espiritualidade superior, o nosso modelo e guia para a humanidade. E aí, quando analisamos isso, nós dizemos, mas isso era Jesus que fazia. Eu não consigo fazer. Eu não consigo chegar a esse nível. Mostrando que nós não entendemos profundamente ainda a mensagem do Mestre. De que a mensagem dele foi, continua e será, sempre para todos os seres humanos, uma possibilidade de realização de acordo com o momento evolutivo de cada um. Então, se entendemos que sobre a face da Terra, entre encarnados e desencarnados, encontramos espíritos nas mais diversas posições evolutivas, uns mais evoluídos, outros menos, não é por isso que a boa nova deveria ser partida, deveria ser dividida, deveria ser dada para um grupo de uma maneira e para outro de outra. Isso já foi feito. A mensagem do Mestre já foi utilizada em templos iniciáticos, aonde só os sacerdotes, os que dominavam na casta hierárquica daquela instituição, dominavam o conhecimento completo. Os iniciados iniciavam conhecendo muito pouquinho e eram dependentes dos demais. Na respeitável Igreja Católica Apostólica Romana, também funciona assim. Funcionava muito mais antes de Francisco de Assis, antes de Martim Lutero, aonde os adeptos nem conseguiam ler as Sagradas Escrituras. Eles recebiam o conhecimento a partir da interpretação de outra pessoa, de um representante de Deus na Terra, por assim dizer. E a doutrina espírita vem levantar o véu sobre todo esse conhecimento, nos expondo completamente a boa nova de Jesus, alicerçado nos ensinos dos espíritos superiores. Isso é a doutrina espírita. Jesus e Kardec. Então, nos dias que passamos hoje, nós também encontramos determinados momentos em que nos questionamos: puxa, isso eu já deveria conseguir fazer para melhorar a minha vida, mas algumas vezes eu faço e outras não. E aí, na sequência, encontramos Felipe também, num determinado dia em que encontravam-se com o grupo e ele mais próximo de Jesus para subir um monte da região e pregar em outro momento. E Felipe identifica que a topografia para chegar aos altos do monte eram completamente diferentes da onde ele se encontrava. Começam a subir o monte e ele se dá de conta que a vegetação quase desaparece. O solo passa a ser um solo pedregoso. Ele tinha muita dificuldade de caminhar, arfava, cansava. E em determinados momentos pedia a Jesus para pararem, descansarem. E o mestre parava, silencioso, e gradativamente foi acontecendo isso muitas vezes.
Felipe sentia a dificuldade de pequenos gravetos de madeira, pequenos pedriscos a entrar dentro das suas sandálias e impedir que ele conseguisse caminhar subindo a montanha mais facilmente. Depois de várias vezes que eles realizaram essas paradas para retirar esses empecilhos dos pés, chegaram lá, e aí Jesus, com a tranquilidade de sempre, chama Felipe e lhe diz: como reconheces, Felipe, não foi a claridade do alto que nos dificultou a marcha, e sim a pedrinha modesta do chão. O dia radioso nunca fez mal. Entretanto, muitas vezes, as questões pequeninas do mundo interrompem a viagem dos homens para Deus, nosso Pai. Quase sempre, a fim de prosseguirmos na direção do dever elevado e soberano, nossa alma inquieta requisita a cooperação dos outros, tanto quanto os pés necessitam da sandália protetora nesses caminhos difíceis. Toda dificuldade na ascensão que fazemos reside nos problemas insignificáveis do caminho. Assim também, na caminhada humana, as questões mais ínfimas, se conduzidas pela imprudência, podem golpear duramente o coração. Observa o minuto da palestra, a opinião errada, o gesto impensado, podem converter-se em venenosas pedrinhas que cortam os pés, ameaçando-nos a estabilidade espiritual. Completa Jesus: entendes agora a importância das bagatelas em nosso esforço diário? O pescador galileu maneou a cabeça significativamente e respondeu satisfeito: sim, mestre, agora compreendi. Então, quando Jesus faz essa análise, ele reflete com Felipe de que aquela observação que Felipe dizia que a Boa Nova era uma luz muito forte, e Jesus retoma e lhe diz: não foi a luz forte emanada do sol que dificultou a nossa caminhada de subida. Fazendo uma analogia com a nossa caminhada da subida espiritual, que acontece a todo momento, em todas as horas, em todos os dias da nossa vida. E relembra Felipe que o que fez eles pararem inúmeras vezes foram pequenas pedrinhas ao longo do caminho. Fazendo uma analogia com as pequenas dificuldades, com os pequenos equívocos, com as nossas atitudes pequenas que impedem que nós avancemos mais rapidamente. Mais uma vez, Jesus dá mostra que conhecia profundamente o caminho evolutivo daquela comunidade. Conhecia mais, conhecia o caminho evolutivo que esperava todos os espíritos, inclusive os que à época estavam desencarnados e viriam reencarnar buscando o caminho da Boa Nova. Entendia ele que chegaria um momento em que não seriam as grandes atitudes que nos limitariam. Seriam as pequenas coisas do dia a dia que iriam criar limitação para que a gente não avançasse. E aí, hoje nós nos perguntamos, no momento de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, diante da pandemia que aí está, quais são as pequenas atitudes que nos criam empecilho nesse caminho? Quem sabe, coisas muito simples que estão à nossa disposição e que não conseguimos realizar hoje. Umas, fruto da imposição da legislação de saúde, como abraçar as pessoas. Outra, não se aproximar, não trocar energia positiva.
E assim também aquelas que estão diretamente relacionadas ao nosso proceder nos pensamentos que nós emitimos. É muito comum nos dias de hoje recebermos enxurradas de notícias negativas. E nós entrarmos nessa faixa de vibração e seguirmos adiante nesse processo. Ao invés de substituirmos essas notícias negativas por notícias positivas que também existem. Certamente num número imensamente maior. Mas que a imprensa que nós vemos, que nós ouvimos, não noticia. Entender que a partir do momento que nós mudamos esse perfil de energia vibratória dos nossos pensamentos, nós também recebemos forças para mudar as nossas atitudes. E essas atitudes, voltando ao questionamento de Felipe, são as pequenas atitudes. Aquelas que às vezes não nos damos conta. Na conversa com o próximo mais próximo na família, no relacionamento com o colega de trabalho, no encontro com alguém que necessita na beira de uma estrada, na rua, os que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nas penitenciárias e nos hospitais, com os quais não conseguimos conviver mais diretamente, mas podemos emitir uma prece, num pensamento positivo, rogar a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores, ao nosso anjo da guarda, ao nosso espírito protetor, para que auxilie a todos esses que sofrem. Pequenas ações. A ação da caridade, no sentido da palavra, do gesto, mas também a caridade que auxilia na geração de agasalhos, especialmente para nós que agora entramos no período de inverno, de alimentos. Quanto se pode fazer com o pouco que temos? Pode-se fazer muito, porque o pouco que temos, tirando um pouco, vai ser muito para quem necessita. São esses pequenos gestos que nós substituímos as pedrinhas na sandália, no calçado, que nos impede a subida da montanha. No processo evolutivo que estamos. Então, mais uma vez, Jesus, o nosso modelo e guia da humanidade, vem nos trazer uma sugestão de procedimento. E nós, certos de que Ele está conosco em todos os momentos, que nas pequenas e nas grandes atitudes nós conseguimos fazer o melhor que podemos, só temos que agradecer a Ele. E em agradecendo a Ele por tudo que nos permite fazer, nós desenvolvemos um sentimento de gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, por tudo que temos na vida, inclusive pelas dificuldades que nos fazem pensar mais profundamente e mudar as nossas atitudes. E aí, nos preparando para o passe e encerrando a exposição da tarde, vamos mentalizar em conjunto uma prece de gratidão, dizendo: muito obrigado, Senhor, pelo que me deste e pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil.
Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão eu detecto cegos, perdidos na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais, que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que flauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que curam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem à velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar, obrigado, Senhor, porque posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não podem se movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um bangalô, uma casa do caminho, seja lá o que for. O mais importante é que dentro dele exista a figura do amor de mãe, do amor de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Pela vossa atenção, obrigado a todos.